Amém, queridos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, e eu quero deixar esse texto contigo. Hoje é dia de ceia, culto de ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. E tem algumas coisas que talvez sejam alguns segredos que Deus tem para nos falar nessa manhã, aqui através desse texto bíblico que geralmente é usado, sim, nos momentos de ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, é um texto mais longo, a gente vai ler até o verso 34, para que a gente possa explicar dentro de um contexto. Sabe, queridos, eu acredito na verdade. Eu acredito que existe uma verdade. Eu acredito que essa verdade não está limitada ao que eu acho, ao que eu penso, mas acredito que Deus pode me inspirar, Deus pode revelar para mim alguma coisa, de acordo com a verdade que está no coração dele, do próprio Deus, e que então eu possa descobrir a verdade. E acredito que a verdade, ela me liberta. Ela me leva para um tempo de libertação, e ela me leva para um novo movimento de vida. Então, eu sou evangélico há muitos anos, sirvo a Jesus há muitos anos. Eu me converti aos 13 anos de idade, onde eu me batizei, e de lá para cá eu tenho estado na presença do Senhor, né? Conforme Deus é. Deus é um Deus de altos e baixos, né, queridos? E nós também somos homens de altos e baixos, amém? Você sabe que Deus é um Deus de altos e baixos, né? Deus é Deus no céu e Deus é Deus na terra. Deus é Deus de altos e baixos, né? A gente diz a mesma coisa ao nosso respeito, nós também somos homens de altos e baixos, só que a gente é homem que às vezes está em terra, às vezes a gente está caído, né? É diferente de Deus. Deus é Deus de altos e baixos, nós também somos, mas não quer dizer que na essência sejamos similares a Deus, porque Deus é Deus e nós somos homens. Então, dentro desse contexto de estar na presença do Senhor há tantos anos, uma das coisas que eu tenho descoberto é que toda a diferença na vida de alguma pessoa está na comunhão com a igreja. E de uns tempos para cá, né, a gente viu ao longo da história tanto movimento contra tanta coisa, mas agora está um movimento muito forte contra a igreja. E eu acredito que esse texto aqui ele vai trazer uma revelação para mostrar para você a importância da igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, presta atenção. Eu vou tentar ler de uma forma que facilite o seu entendimento. Diz assim o texto bíblico: entretanto, Paulo está falando de novo para a igreja de Corinto. Entretanto, igreja, nisso que eu vou dizer, eu não elogio vocês, eu não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Vamos lá, por quê? Em primeiro lugar, porque eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, tem divisão, tem dois corações. As pessoas estão com dois tipos de coração ali dentro. E até certo ponto eu até acredito que isso seja verdade mesmo. Verso 19, porque é necessário que haja divergências entre vocês. É necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os aprovados. Uau! Verso 20. Sabe o que acontece? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Repita comigo, ceia do Senhor. Isso, verso 21. Porque cada um come a sua própria ceia. Repita comigo, minha própria ceia. Deu para entender que tem uma diferença, né? Então, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja? Repita comigo, desprezar a igreja. Isso. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Que lhes direi? Eu lhes elogiarei por isso? Não, certamente que não. Verso 23. Pois o que eu recebi do Senhor, eu também entrego, eu também lhes entreguei. E o que eu recebi do Senhor? Eu recebi o seguinte, 2 pontos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou um pão e, tendo dado graças, partiu aquele pedaço de pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso, façam isso. Isto o quê? Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de comer, de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Façam isso o quê? Verso 26.
Porque sempre que comerem, olha aí, e deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Porque o Senhor vai morrer, ressuscitou, voltará. Então vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente? Verso 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eu vou me examinar, e depois eu vou comer do pão e vou beber do cálice. Pois, o que acontece? Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, repita comigo, o corpo do Senhor. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, se eu participar da ceia, tomando um suco, um cálice, e comendo um pedaço de pão, sem discernir o corpo do Senhor, eu como e bebo para a minha própria condenação. E por conta disso, verso 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e já vários que dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados junto com o mundo. Ou seja, o Senhor vai nos julgar para nos disciplinar, colocar dentro de uma disciplina que faz bem para a gente, para que não haja condenação, como tem no mundo. Portanto, verso 33, portanto, meus amados, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém tiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. E quanto mais coisas que eu tenho para falar, quanto mais, quando eu for ter com vocês, quando eu estiver com vocês, eu vou explicar direitinho todas as coisas. Então, veja, o contexto aqui é um jantar, é um almoço, é comida. As pessoas estavam na igreja comendo e bebendo. Então, é esse o momento que o apóstolo Paulo está falando, porque quando Jesus ele sacou do meio da mesa o pão e ele sacou do meio da mesa o cálice, ele estava comendo com as pessoas com que ele tinha intimidade. A mesa é um lugar de comer, bater papo, a mesa é um lugar de ter intimidade, a mesa é um lugar de a gente se relacionar, e é isso que Jesus estava fazendo com os discípulos, comendo, bebendo, batendo um papo, e de repente, no meio daquilo tudo, ele pega um pedaço de pão e fala, olha, quando vocês estiverem nesse momento gostoso, comendo, bebendo, batendo papo, olha, façam isso em memória de mim. Quando vocês beberem, façam isso em memória de mim. E ele pegou o pão, que era algo que era comum demais, e pegou o vinho, que era algo que era comum demais, e ele, então, usou como referências, como um exemplo daquilo que ele mesmo haveria de fazer na cruz por nós. E Paulo, então, junto agora com os discípulos, como Jesus fez com os discípulos, orienta a igreja de Corinto para que aquela igreja faça isso. Vocês vão comer juntos, vocês vão ter tempo de comunhão. Por isso que o Ministério Palavra da Verdade tem como base, na sua visão, a comunhão. Porque é isso que é importante dentro de um relacionamento entre discípulos de Jesus. Comunhão, andar junto. Então, vejam, a comunhão é o propósito que está maior. A ceia tem um propósito, então, de falar que o importante é a comunhão. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Tinha uns camaradas lá que tinham uma fome enorme. Sentavam na mesa, a mesa da igreja, da comunhão, e eles se interessavam apenas em comer, em beber, em encher sua barriga. E tinha gente que estava comendo demais, e tinha gente que estava sem ter o que comer, estava com fome. Tinha gente que estava bebendo demais, e tinha gente que estava ficando embriagada, e tinha gente que não tinha nada para beber. E Paulo, então, ele explica, olha, ceia não é isso. O que você recebeu do Senhor? Você recebeu do Senhor o seguinte, o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele estava comendo com os discípulos, ele estava em comunhão com as pessoas que ele amava. Coisa simples do dia a dia, todos nós comemos. Coisa simples do dia a dia, mas que traz uma referência de poder muito importante para nós. Sentar à mesa, comer com as pessoas que nós amamos, almoçar com as pessoas, não apenas para fazer negócios, não apenas para resolver as coisas, mas almoçar apenas por amizade, por companheirismo. Almoçar, sentar, bater papo. Almoçar com a família, almoçar com os amigos, almoçar.
E Jesus estava fazendo isso, então ele ensina a fazer isso. Mas quando você fizer isso, você não vai ficar preocupado apenas com você, porque o que Jesus estava fazendo? E qual a referência que Paulo estava dando para a igreja? Quando vocês sentam para comer, vocês não estão fazendo aquilo que vocês receberam do Senhor. Porque o Senhor estava dando o exemplo que ele estava se entregando para as pessoas. Jesus estava dando o exemplo que ele estava morrendo pelos seus discípulos. Jesus estava dando o exemplo que ele estava pagando um preço para ajudar a vida de outros, para abençoar a vida dos outros. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Paulo fala, vocês estão sentando à mesa e não estão entregando o que vocês receberam. Por quê? Porque o que vocês receberam? Receberam uma orientação, um entendimento de que Jesus estava ensinando o ato de pagar o preço para viver em comunhão. Jesus estava ensinando a você abrir mão para dividir com o próximo. E o que vocês estão fazendo aqui na igreja de Corinto? Vocês estão preocupados em encher a pança, em beber demais e que se dane os outros. Não, não é isso não. Não foi isso que vocês receberam. Então o que eu recebi do Senhor? Que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, disse, olha, é o meu corpo, eu vou dar para vocês. Comam e bebam em memória de mim. Então o que a igreja tem que fazer? Se lembrar que a igreja tem um fundamento basal, ou que dá a base, ou que é o alicerce, né? Ou é a base da igreja mesmo, que é abençoar, que é cuidar um do outro. E quando alguém está dentro desse contexto e está preocupado, cada um em si, cada um por si, cada um no seu próprio interesse, isso aí quebra. Então, não vai rolar. E por que está havendo divisões? Porque tem um pedaço de frango e 4 bocas para comer. Está havendo divisão. Porque tem gente que está comendo demais e tem gente que não está comendo nada. Então, o que é divisão? Paulo era muito inteligente, ele conhecia muito bem o grego, ele teve uma orientação educacional das melhores possíveis, e Paulo então fala, divisão é ter 2 visões, é ter dois objetivos diferentes. Então, quando alguém está comendo lá na mesa, tem uma comida só, mas tem gente que tem visões diferentes. Quais são as visões que estão diferentes dentro da igreja? Um quer comer demais, o outro quer comer de menos. Isso é divisão. Sabe o que vai acontecer? Quem comer demais vai ser observado. E quem comer de menos também vai ser observado. Então é importante que haja essas divisões para que quem comeu demais possa receber lá um puxão de orelha. Cara, você está comendo demais, tem que comer menos para o outro poder comer. Então é importante que você leia a Bíblia entendendo o que o Senhor quer nos apresentar enquanto proposta para uma vida de nós nos relacionarmos com Ele. Porque em algum momento, eu não sei exatamente quando, a igreja transformou a ceia num ritual. Rito. E se você for estudar antropologia com o professor Marconi, ele vai te ensinar que rito é aquele ato que se repete continuamente e que potencializa o mito. E aí você vai aprender também que mito é aquilo que eu não acredito, porque tem uma comprovação científica. Eu acredito porque todo mundo faz. Eu acredito porque até eu faço. Eu não acredito porque eu tenho alguma comprovação de que aquilo é verdade. Simplesmente eu faço. Mito é aquela verdade sem coerência. E por isso que para aqueles que não estão dentro de um entendimento bíblico, você que é evangélico, você que é cristão, você que ouve a palavra, você que acredita em Deus, tu está dentro de um mito, você é um louco. E aí Paulo fala, nós fomos considerados, de fato, loucos por causa de Cristo. Porque para quem não entende o Evangelho e não crê, né, não sei se você está na igreja há muito tempo ou está chegando agora, mas quem está de fora da igreja acha que todo mundo aqui dentro é louco. E é mesmo, porque a gente acredita numa coisa que não tem comprovação. Só que nós damos o nome de fé, o mundo dá o nome de mito. E o rito, é aquela repetição, ela vai atualizar, ela vai potencializar o mito. E aí isso vira um costume. Eu acostumei a fazer. E daqui a pouco entra na minha cultura, e aí então eu não consigo mais mudar. É daquele jeito.
Eu não sei em que momento a igreja, ela se esqueceu do significado real da ceia, que é fazer aquilo que aprendeu do Senhor, que significa dividir com aquele que não tem aquilo que você tem, dividir com aquele que é mais fraco aquela força que você recebeu, dividir a sua inteligência com quem é menos inteligente, dividir a sua alegria com quem é menos alegre, dividir o seu amor com quem tem menos amor, dividir o seu sorriso com quem é mais, de alguma forma, mais sério, mais fechado, com menos sorrisos, dividir o seu aperto de mão com aqueles que não têm aperto de mão, dividir o seu abraço com quem não tem abraço. É isso que está sendo falado aqui na igreja. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui e ele diz, estão desprezando a igreja, é porque tem gente que não está entendendo nada do que tem que acontecer dentro da igreja, e aí acaba se valendo da igreja apenas para ganhar aquilo que enche a sua pança, enche a sua barriga, para sair daqui de barriga cheia. Aí você começa a entender que, vamos lá, vamos sair da comida e vamos entrar na essência da questão. O que eu venho fazer na igreja? Se você pensar bem, cada um de nós chega aqui na igreja com uma expectativa de se alimentar, né? Eu vou me alimentar da palavra, dizem alguns mais antigos. Eu vou na igreja domingo para me alimentar da palavra. E aí a gente vem buscar um alimento, vem buscar uma força de Deus, a gente vem buscar alguma coisa de Deus. Mas entenda que não só você veio buscar, como também você veio dividir com o seu irmão aquilo que você veio buscar. Não só você vem receber, como também você vem entregar. Porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu também entreguei. Então a igreja é esse lugar louco de gente que precisa, de gente que tem desejos, tem vontades, tem fome, gente que tem necessidades, mas que não pensa apenas em si, mas também pensa em ajudar o outro, porque o outro também tem desejos. O outro também tem vontade, o outro também tem necessidades, o outro também tem carências, o outro também tem traumas, o outro também tem frustrações, o outro também tem problemas. Então eu venho para a igreja para resolver os meus e ajudar os outros a resolverem o problema dos outros. E desprezar a igreja é ignorar a responsabilidade que você tem em abençoar a vida do outro que está sentado aí perto de você. Dá aquela olhadinha assim de rabo de olho para o outro que está do teu lado. Entendeu que ele é responsabilidade sua? Então o que é desprezar a igreja? É quando eu chego no lugar, ali tem pão, ali tem vinho, ou seja, tem comida, tem resposta, tem solução, tem saída, tem mantimento, tem aquilo que vai alimentar, e eu só penso em mim, em vez de pensar em ajudar aquele que está do meu lado. Então eu não posso desprezar a igreja. Não é sábio, não vale a pena, não é inteligente, não é bom. Isso cria uma divisão, ou seja, duas visões, porque tem gente que vem para entregar. E aí, de algum lugar, em algum momento, em algum tempo, deram o nome desses que vêm para entregar na igreja, deram o nome de líderes. Os líderes é que têm a obrigação. E deram outro nome de membros ou liderados, como que se o membro ou o liderado ou a pessoa que está na igreja também não tivesse uma coparticipação em cuidar uns dos outros. Mas tem. Todos nós somos chamados para cuidar uns dos outros. É impressionante que parece que isso está na natureza humana. Sabe por quê? Você está andando na rua. Alguém tropeçou e caiu, você está do teu lado, você vai deixar a pessoa caída do lado ou você vai ajudar aquela pessoa? É quase que instintivo, né? A pessoa, né? Você vai lá, segura, se você puder, você tenta evitar a queda dela, e se ela caiu, você vai lá ajudar. A gente tem essa coisa dentro da gente, de cuidar um do outro, de ajudar um ao outro. Um carro bateu, você está passando, você viu a batida, você com certeza vai parar, vai ligar para o socorro, vai tentar ajudar aquela pessoa. Eu me lembro que quando caiu o helicóptero lá em São Paulo, do Boechat, eu estava vendo a reportagem, o helicóptero bateu no caminhão. Eu lembro de uma moça, uma senhora, uma mulher, que ficou tão apavorada que ela foi lá e ela tentava abrir aquela porta daquele caminhão para salvar o motorista. É instintivo de cada um de nós cuidar uns dos outros.
É algo que Deus plantou e semeou dentro do nosso coração, essa ideia de cuidado. E às vezes, dentro da igreja, há um desprezo a esse entendimento, e cada um que chega para resolver o seu problema, resolver a sua vida, dá conta no seu problema e vai embora. E ainda reclama quando o seu problema não é resolvido, porque entende que a igreja é lugar de gente resolver problema. E mas de que maneira que a igreja é lugar de gente resolver problema? Quando um ajuda o outro. E ao seu companheiro disse, ser forte. Então veja, o que você acha que é ruim, você acha que está faltando na sua vida, o que você acha que é trágico, que é terrível, que a sua vida não tem mais absolutamente nada para oferecer, com certeza tem. Com certeza tem. E aí, lá em 2 Reis, a gente tem aquele texto do profeta que vira para a mulher, e a mulher fala, eu não tenho nada, acabou tudo, zerou, eu não tenho nada. Aí o profeta vira para ela e fala, o que você tem na tua casa? E é em cima do que você tem que eu vou abençoar a tua vida. Como que eu vou abençoar a tua vida? Pede a vasilha dos vizinhos. Então veja, o que você tem? Talvez você ache que não tem nada, mas tem sim. Alguma coisa você tem de boa. Nem que seja um sorriso, um aperto de mão, uma palavra, um versículo bíblico. Nem que seja um apoio, nem que seja chorar junto, nem que seja ficar em silêncio. O que você tem? É isso que vai acontecer na sua vida. Multiplicação. Como? Quando você aprender a entregar aquilo que você acha que não tem na vida dos seus vizinhos. O que Paulo está dizendo? Vocês estão desprezando como funciona a igreja, porque a igreja é lugar de gente cheia de problema. A igreja não é lugar de gente resolvida, lugar de igreja é lugar de gente doente. Jesus mesmo fala, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Mas o que acontece? Um ao outro vai ajudando, um vai dando a mão ao outro, um vai levantando o outro, e vai não despreza isso, porque esse é o funcionamento normal de uma igreja saudável. Problema? Problema. A solução para o problema, quando um tenta ajudar o outro. Agora, a manutenção do problema, quando se despreza e quando cada um só pensa em si. Quando cada um só busca os seus próprios interesses. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo, eu recebi do Senhor, o que eu também lhe entreguei, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Eu estou lendo aqui 1 Coríntios 11, agora passa para 1 Coríntios capítulo 12. Lê comigo o verso 7, é dentro do mesmo contexto. Lembrando a vocês que os capítulos e versículos que você tem na sua Bíblia, eles são, na verdade, uma espécie de organização para que você pudesse achar, né, aquela passagem ou aquele escrito. Mas na época que Paulo estava ali escrevendo essa carta, era uma carta. Não tinha capítulo, não tinha versículo, era uma carta. Ele foi escrevendo direto. Ou seja, o assunto é um só, o tema é um só, o contexto é um só. Então, quando eu saio do capítulo 11 e vou para o capítulo 12, o assunto continua. Não muda, a ideia é a mesma, o interesse é a mesma, o destinatário é o mesmo, né? A vontade de expressar uma comunicação é a mesma. E no verso 7 de capítulo 12, né, dentro dessa linha que é uma continuidade, Paulo está falando sobre os dons espirituais e ele repete aquilo que ele falou lá sobre a ceia. Ele fala, a cada um é dada a manifestação do Espírito. E ele chama de dons espirituais a manifestação do Espírito, visando o quê? Visando o quê? Qual é a vantagem de ter um dom espiritual? É para servir o outro. Por isso que em Coríntios 13, 14, ele vai falar, se você não tem o que fazer com o teu dom, cala a boca. Se você fala uma coisa que ninguém entende, não adianta nada. Você precisa entender que o dom é visando sempre ao bem comum. E o contexto é o mesmo da ceia. A ceia é o entendimento de que assim como Cristo entregou o seu corpo, Cristo entregou o seu sangue, quando eu estiver participando daquele momento memorial, de lembrança, eu vou me lembrar que eu tenho uma responsabilidade de cuidar das pessoas que Deus colocou do meu lado para me cuidar. Quem é o meu próximo? Quem está do meu lado? Às vezes a gente escolhe o nosso próximo, às vezes escolhe errado o nosso próximo, às vezes a gente não escolhe, acontece. Você fez uma entrevista, foi chamado para o emprego, chega lá, tem um monte de próximo te esperando. Já estava lá, você chegou depois, você não escolheu. Então, quem é o nosso próximo? Aqueles que Deus coloca do nosso lado. E qual é o objetivo? Você chega aqui na igreja, e tem muita gente chegando na igreja, a igreja está recebendo gente, você chega na igreja, tem um monte de gente aqui que é o próximo que já estava aqui.
De repente não é a pessoa legal que você queria, não é a pessoa espetacular que você imaginou, né? Não é do jeitinho que você falou, mas aí você começa a entender que eu tenho que visar sempre o bem comum, o que é bom para todos. Isso fica mais forte ainda no versículo 12 até o 14, ainda aqui em Coríntios 12. 12. Está ali na tela, olha só. Ora, assim como o corpo é uma unidade, lembra que ele estava falando lá? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não despreze a igreja, tudo visando o bem da unidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos inseridos, enxertados, batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dados de beber de um único Espírito. Em um só corpo, todos nós fomos enxertados. Ou seja, eu, Ângelo, Hugo, Aline, fomos colocados, todos nós, dentro de um só corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. O corpo é um lugar onde há muitos membros, tem mão, tem pé, tem dedo, né? Tem órgãos internos, tem os membros superiores, os membros inferiores, né? E aí você tem toda a dimensão da divisão do corpo, são muitos, mas quando você olha o membro junto com o outro, faz um corpo. Então o que Paulo está dizendo lá em Coríntios 11? Que eu preciso discernir o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 29 fala o seguinte, ó, pois quem come e bebe sem discernir, repita comigo, o corpo do Senhor. Agora volta para 2 Coríntios 12, 13, que diz assim, ó, pois em um só corpo, então qual é o discernimento que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o discernimento do que é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu não sei você, mas eu tenho plena convicção de que o fato de você ter vindo aqui hoje, você está recebendo uma transfusão de sangue, está recebendo saúde, está recebendo vida dentro de você. Tem vida sendo liberada para você. Vida de Deus. Algo que tem falado muito ao meu coração é aquele texto de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Falei semana passada, falei ontem, quero falar agora de novo, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, e está traduzido que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Mas a palavra original no hebraico não é soprar. A palavra original no hebraico é respirar. Isso faz toda a diferença, porque o sopro, a gente tem o entendimento de que é algo distante, né? Você está na festa de aniversário, a velhinha está lá no bolo, você se afasta um pouquinho e faz o que na velhinha do bolo? Ela lá e eu aqui, né? Então, o soprar é algo distante. Né? Eu posso pegar aqui a Drica, vem cá, meu amor, vamos fazer um teatro aqui, e só pode ser você. Sobe aqui para mim. Olha o que Deus está falando em Gênesis capítulo 2, verso 7, que pegou o homem, aí está traduzido como ele soprou. Soprou é assim, ó. Ok? Mas não é isso que está no original. No original está respirar. Está sentindo? Não. Para eu respirar e a Drica sentir, eu preciso de quê? Com todo respeito, eu vou dar uma respirada no cangote da minha esposa. Posso, queridos? Obrigado, atriz linda. Linda. Respirar indica proximidade. Proximidade. Então não adianta eu querer a vida de Deus se eu estou longe do corpo de Deus. Quando Deus se aproxima de mim, respira em mim, como aconteceu lá em Adão, lá no início, aquela respiração vai trazer a vida para mim. Agora Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, está lá no céu, em nome de Jesus, Ele assumiu essa forma, diz que vai voltar, e Ele fala, o meu corpo agora quem é? É a igreja. E como é que eu vou receber a respiração de Deus se eu estiver longe do corpo? Como é que eu vou receber a vida de Deus se eu estiver longe do corpo? Então existe um milagre, um mistério que acontece quando você vem dentro da igreja. Você recebe a respiração de Deus na tua vida. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Eu quero a respiração de Deus. Eu não posso ficar longe do corpo. Então, o que é discernir o corpo? Discernir o corpo é saber que vai ter todo tipo de gente.
Vai ter gente que nasceu judeu, que é o que Paulo está falando, mas vai ter gente grega também, porque os judeus, eles se achavam melhores, se achavam superiores, porque já eram crentes, né? Eram aquele povo que era um povo de Deus. E os gregos se achavam mais inteligentes, se achavam mais sábios, tinha toda aquela questão ali de Heráclito, Sófocles, Aristóteles, é essa época, provavelmente aqui da influência que Paulo teve. Então tem o judeu que se acha crente, tem um cara que se acha inteligente, é todo tipo de gente. Tem um que é escravo, que não tem nada na vida, é mais do que pobre, é miserável, não tem nada, nem a própria vida pertence a ele. E tem o que é livre, o livre é aquele que tem dinheiro, que se sustenta. Então, que Deus é esse? É um Deus que quer respirar em todo tipo de gente, que faz parte de um corpo só, é enxertada. E o que nos une nesse mesmo corpo? O só Espírito, o Espírito de Jesus Cristo. E quando o Espírito habita no corpo, aí a gente consegue viver em unidade. Então, quando eu não tenho discernimento do corpo, e o que é discernimento do corpo? É entender que a igreja é esse lugar que eu estou, que eu venho, e que bom que você está aqui. Eu estou falando isso para você mesmo, para te motivar, para te incentivar, para fortalecer a tua fé, para te animar a receber a respiração de Deus, porque não tem como. Como eu falei, eu tenho muitos anos de evangélico e sempre o processo é o mesmo. A primeira coisa que acontece para uma pessoa se esfriar na fé é se afastar da igreja. E eu não estou fazendo propaganda aqui para ninguém ficar agarrado, amarrado na igreja, não. Mas se eu fizesse isso, seria bem-vindo. Porque isso é discernir o corpo. Você precisa estar no corpo. E todas as vezes que a gente está conectado ao corpo, todas as vezes que a gente discerne o corpo, então, eu vou discernir o corpo, então eu posso ceiar. E o que é discernir o corpo? Saber o que Jesus fez na minha vida. Jesus morreu por mim. Jesus me entregou alguma coisa. Jesus me abençoou. Se eu não discernir isso, eu vou ter um relacionamento com Jesus apenas para ganhar, apenas para receber. Eu não vou ter esse discernimento do corpo. E por causa de não ter esse discernimento, coloca lá, 11h30, tem muita gente que está doente. Viu como isso bate? Muita gente fica doente, fraca, porque não tem esse discernimento, não valoriza a igreja, fica fraco, sai, acha que não tem importância, vai para o YouTube, né? Vive de congresso em congresso, ou vive de mensagem em mensagem, e aí fica fraco. Daí fica fraco, fica doente, morre. Então, o que Paulo está falando? A mesma coisa que Mateus 6,31 fala, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. E o que é discernir a igreja? O que é discernir o corpo? O que eu tenho que fazer antes de cear? Ter o entendimento de que eu fui chamado para ser um abençoador de vidas. Se eu não discernir a importância do corpo, não só está conectado a ele, mas também está conectado em não querer só para mim, em comer demais, mas também em ser capaz de dar alimento para aquele que precisa se alimentar, de abençoar o que precisa ser abençoado, de ajudar o que tem que ser ajudado, de participar e de colaborar com o que tem que ser, eu não vou receber. Então não adianta eu participar da ceia e se eu não tiver o discernimento de que a vida de Cristo se manifesta através da minha vida, quando eu cuido, quando eu abençoo, quando eu me preocupo com os outros, com o meu próximo. E aí quando eu tenho esse discernimento, aí então eu vou participar da ceia. O que Cristo fez por mim, eu vou fazer pelo outro. O que eu recebi, eu vou entregar. Em algum momento, em algum lugar, a gente transformou a ceia em algo tão místico, que a pessoa não toma ceia porque está em pecado. Não, eu estou mal, eu estou em pecado, eu não estou bem. Eu estou longe de Deus e eu não posso participar da ceia. Não é nada disso que Paulo está falando. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já morreu na cruz por todos os seus pecados. E se você for capaz de confessar os seus pecados, se arrepender e colocá-los diante de Jesus, né, se fosse esse o motivo, você estaria disponível para tomar a ceia. Mas o problema não é esse. O problema não é pecado. Ou se o pecado é a falta de discernir o corpo, a importância do corpo, o valor do corpo, o que o corpo significa. Agora, queridos, assim como no mundo natural, a igreja também é assim. Você está satisfeito com o teu corpo? Ou de vez em quando o teu corpo dói? O teu corpo te incomoda? A tua igreja te irrita? O teu corpo te irrita? Você se acha bonito? Está com o peso que você gostaria de ter? A tua igreja é bonita? A tua igreja tem o peso que você gostaria que ela tivesse? Queridos, a gente precisa entender que o corpo
natural aponta para o corpo espiritual. É a mesma coisa. Todos nós fazemos parte de um corpo. Ele não é perfeito, é o que Deus nos permite viver. Ele não é o melhor de todos, é o nosso. Às vezes ele fica doente, às vezes ele sente dor, às vezes ele sofre, às vezes ele passa mal, às vezes tem até que amputar um membro desse corpo, porque adoeceu, estragou, apodreceu. Mas esse corpo sobrevive, esse corpo ele não acaba. E há uma promessa para esse corpo, que quando ele, de alguma maneira, chegar no fim, ele vai ser transformado num novo corpo e vai habitar numa nova igreja, que é o céu, que é a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra que eu quero trazer para você nessa manhã de ceia, é que discernir o corpo é você entender a importância que tem de você fazer parte dessa coisa louca chamada igreja. De gente esquisita, de gente diferente, de gente feia, de gente alta, de gente magra. É corpo, mas o que nos une é o mesmo Espírito. E se o Espírito não for o mesmo, se não for o Espírito Santo, na semana passada eu estava pregando aqui e eu expliquei para vocês do Espírito do homem, né? Estava explicando para vocês do espírito caído, que chamamos de demônios, e estava falando do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, o pneuma, essa palavra espírito, ela pode identificar o homem, ela pode identificar demônios, ela pode identificar o próprio Espírito Santo de Deus. E nesse contexto aqui, Paulo está dizendo que o que vai causar ou gerar a unidade, que alguém vai comer menos e abrir mão por causa do outro, é o Espírito de Deus, porque se for o Espírito do homem, não dá. Eu não vou suportar ninguém. Eu quero o negócio é bom quando é bom para os dois, para mim e para minha mulher. Eu quero o que me interessa, eu quero me dar bem, eu quero resolver a minha vida. O meu espírito clama por isso, e a Bíblia então fala que o espírito do homem, ele vai se chocar, a carne vai se chocar contra o Espírito de Deus. É essa batalha que não termina, porque o tempo todo a gente quer para nós mesmos, e Deus está falando, queira para mim. A gente quer para nós mesmos e Deus está falando, queira para mim. Então é esse discernimento que Paulo está falando aqui no momento da ceia. Ó, você está com fome? Você quer resolver o teu problema? Resolve sozinho, resolve em casa. Agora, quando você está na igreja, você está se propondo, está se dispondo a ser um abençoador de vidas, a dividir com os outros. Captou? Como tem tudo a ver com o dízimo, você pega do teu salário, do teu dinheiro, do teu trabalho, do teu ganha-pão, do teu esforço e entrega para a igreja para que outros possam desfrutar de alguma coisa, outros possam ser abençoados. Então é essa a dificuldade que muita gente tem com o dízimo, que muita gente tem com a igreja, que na verdade o que está por trás? O ato de dar, o ato da entrega, o ato de ser abençoador de vidas. Eu deixo com você uma palavra ou uma pergunta no final dessa mensagem. O que você pode fazer para abençoar vidas? O que você pode fazer pela tua igreja, pelo corpo de Cristo? O que você pode fazer para, de alguma forma, esse corpo ficar mais bonito, esse corpo ficar mais feliz, esse corpo ficar mais agradável? O que você pode fazer? Talvez você diga, eu não tenho nada. Mas eu te falo, aquela mulher também disse para o profeta que não tinha nada. Mas à medida que ela foi derramando na vida dos outros, ela ficou espantada, porque foi multiplicando. E ela desfrutou de um milagre, o milagre da multiplicação. O que tem dentro de você? Eu acredito que você é muito poderoso. Eu acredito que jovens, vocês são fortes e já venceram o maligno. Eu acredito porque a Bíblia diz isso. Eu acredito que a igreja é poderosa nessa terra. Eu acredito que não dá para ficar em paz quando tem um nível de violência tão grande no Rio de Janeiro e tem tantas igrejas, tantas. Igreja é lugar de transformação de vidas, lugar de vida de Deus ser cheirada em você, vida de Deus ser respirada em você, vida de Deus ser transmitida para você. É por isso que nós estamos falando sobre pequenos grupos dentro das casas, para que gente possa sentir o cheiro de Deus. E a Bíblia chega a dizer para nós somos o bom perfume de Cristo. Eu só vou sentir o cheiro de alguém se eu estiver perto dessa pessoa, se eu andar do lado dela, e se eu quiser me aprofundar naquele cheiro, eu vou chegar bem perto e vou respirar bem perto. Nós somos a respiração que as pessoas precisam ter, porque nós temos o Evangelho da verdade, o Evangelho de Jesus Cristo.